Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje, dia 15 de julho de 2020, o tema de hoje que nós vamos abordar aqui é sobre a incidência do adicional de periculosidade ou do adicional de insalubridade nesse momento em função da pandemia do Covid-19. Algumas pessoas têm perguntado se a questão do coronavírus, se ele traz a possibilidade da pessoa receber o adicional de insalubridade ou de periculosidade. E nós vamos abordar isso com vocês. O primeiro ponto é saber diferenciar quando que entra o adicional de insalubridade e quando que entra o adicional de periculosidade. A definição mais simples de contemporizar os dois adicionais é a questão da gravidade do risco que o trabalhador está sujeito. Quando o trabalhador está sujeito a um risco de morte, incide o adicional de periculosidade. E quando o trabalhador está sujeito a algum malefício à saúde, ele está sujeito ao adicional de insalubridade. Então, quando mais grave, normalmente é a periculosidade. Quanto faz mal, mas não é tão grave a ponto de causar um risco de morte, aí é o adicional de insalubridade. Mais fácil ainda fica se a gente cita exemplos. O eletricista pode tomar um choque de alta tensão e está sujeito ao risco de morte. Então, para o eletricista, a legislação prevê o adicional de periculosidade. Já, por exemplo, o profissional da limpeza, que manipula produtos que causam mal à saúde, irritam as mucosas, pode trazer algum problema respiratório, esses estão sujeitos ao adicional de insalubridade. Um risco à saúde, mas não causa diretamente a morte, tá certo? O impacto principal desses adicionais, no que tange a questão econômica, é que a CLT prevê que o adicional, a CLT e as legislações que regulamentam esses adicionais, elas prevêem que o adicional de insalubridade ele é pago em percentual do salário mínimo. Muito se discutiu por muito tempo se isso foi recepcionado ou não, se poderia ser sobre o salário contratual, enfim, até que caiu isso no Supremo, e o Supremo, com a relatoria do Gilmar Mendes, acabou decidindo que o adicional de salubridade incide sobre o salário mínimo. Então, dependendo do grau de risco, se é um risco baixo, 10%, se é um risco médio, 20%, e se é um risco de alto grau de risco, aí é 40%, mas sempre do salário mínimo. Quando a norma coletiva da categoria tiver uma previsão diferente, aí passa a valer o que está previsto na norma coletiva. Já o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário. Então, é claro que acaba sendo costuma ser um valor mais alto, né? Principalmente para as pessoas que ganham mais de um salário mínimo. E aí daí vem uma questão que é importante. Os sindicatos, eles poderiam tentar incluir isso, uma proposta, uma cláusula na norma coletiva, colocando a previsão do adicional de salubridade sobre o salário individual ou contratual, ou o salário base, enfim, pode batalhar por isso, e já definindo, né, que não seria sobre o salário mínimo, seria uma cláusula vantajosa para o trabalhador, tá? Um outro ponto que nós separamos aqui é que começa a crescer a ideia, uma corrente, né, de que aqueles profissionais que estão lidando diretamente com os contaminados, por exemplo, o pessoal que está trabalhando em hospital e que está cuidando lá do corredor das pessoas que estão contaminadas com Covid. Para esses aí, já começa a crescer um entendimento de que esses estão sujeitos ao adicional de periculosidade. E por quê?
porque as estimativas feitas em relação aos contaminados com o Covid-19, praticamente elas são definidas da seguinte forma, que 3% dos contaminados vêm a óbito. Então começa a abrir a questão de que sim, seria um risco de morte para essas pessoas. Mas aquelas outras que não estão, digamos, diretamente com os contaminados, mas que podem estar atendendo, por exemplo, um contaminado sem saber se ele está contaminado ou não, esses seriam insalubridade mesmo. Entendo eu que no grau máximo, né? Uma outra questão que eu coloquei aqui nas minhas anotações é que o ideal seria que as instituições funcionassem, né, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e editassem uma legislação, mesmo que fosse uma medida provisória, e que regulamentasse essa questão, definisse quem são as pessoas que estão sujeitas ao risco e, portanto, têm direito a receber o adicional. Isso evitaria a judicialização, né, evitaria o que acontece na prática de pessoas que trabalham do lado, dependendo um do lado do outro, dependendo do juiz que caiu, um ganha o adicional, o outro não ganha. Isso não é muito bom para a sociedade, né, como um todo. Quem são os profissionais que estão sujeitos ao risco e que, em tese, teriam direito ao adicional de salubridade? Eu entendo que são os profissionais que estão elencados lá nas atividades essenciais. Então, entre eles, os motoristas que estão transportando as pessoas ou que podem estar transportando, enfim, estão sujeitos ao contato, né, com os contaminados, o pessoal da segurança, o pessoal bancário, principalmente aí o pessoal da Caixa Econômica que vem atendendo aí, inclusive atendendo as pessoas que estão indo buscar o crédito emergencial nesse momento. E outras atividades de comércio que possam estar lidando aí com essa questão da contaminação. Em tese, a situação parecida, né? A gente tem também, por exemplo, o pessoal da farmácia, né? O pessoal que atende as pessoas que podem estar contaminadas. Lembrando que o adicional ele é pago pelo risco. Não necessariamente a pessoa precisa adquirir a doença, né? Tá? O risco é o suficiente, né, para que seja deferido o adicional. Porque, na verdade, é um adicional indenizatório, mas também compensatório, tá? Uma outra questão é que, considerando que a quarentena começou mais ou menos em março desse ano, né, lá dia 10, lá para o dia 15, e a gente não sabe até quando que ele vai se estender, começa, então, a surgir uma possibilidade aí das pessoas irem buscar esses adicionais na justiça. Já me perguntaram também sobre a possibilidade de ações coletivas, né? E aí, só para ficar um termo mais correto, a gente chama de ações plurimas, né? Onde tem, por exemplo, um grupo de pessoas que trabalham numa certa unidade, numa certa empresa, se reúne e vai buscar na justiça o direito desse adicional. Eu acho que sim, pode ser um caminho, tá certo? Bom, desde já aqui agradeço a participação de vocês. Os meus e-mails estão aqui, né? Vão estar na descrição. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, manda pra gente que a gente terá o prazer em responder. Se gostou do vídeo, se acha que ele de alguma forma pode contribuir para você ou para alguém que você conheça, compartilhe. Dá um likezinho aí para nós, para ajudar. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.